O crepúsculo dos Estados Unidos. Você sabia que os Estados Unidos possuem 45% de chance de entrar em uma nova recessão? Enquanto a inflação atinge o maior patamar em 40 anos e a dívida pública americana ultrapassa 120% do PIB, do outro lado do globo, a China se aproxima de se tornar a maior economia mundial. Simultaneamente, os BRICS vêm se expandindo e o dólar, pouco a pouco, perde terreno nas reservas globais. Mas, afinal, o que está realmente acontecendo com a maior potência do planeta? Estamos presenciando o declínio silencioso da hegemonia estadunidense, um fenômeno que poucos comentam abertamente. Os dados que acabo de apresentar não são meros ruídos isolados. Eles apontam para uma tendência sistêmica e profunda. Os Estados Unidos parecem estar perdendo força tanto internamente quanto em sua influência externa. Essa situação não se resume a uma crise econômica passageira, mas se configura como uma crise estrutural, social e geopolítica. O mais impressionante é que esse processo se desenvolve de forma gradual, como um império que adoece sem alarde. Para compreender como chegamos a esse ponto, é necessário voltar algumas décadas. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiram o centro do sistema global. O dólar transformou-se na principal moeda e reserva internacional, e, por meio do Plano Marshall, do FMI e da OTAN, o país moldou a ordem mundial. Da cultura cinematográfica à tecnologia de Wall Street e às operações do Pentágono, a nação americana foi o farol do século XX. Porém, essa posição começou a se fragilizar. Em 2018, um episódio que expôs a vulnerabilidade do sistema financeiro do país e de sua classe média marcou o início dessa trajetória. Apesar de uma recuperação que se apresenta lenta e desigual, com o crescimento médio do PIB americano, entre 2009 e 2019, atingindo apenas 2,3% ao ano, o menor desempenho desde o período pós-guerra. A renda média das famílias praticamente estagnou durante 15 anos. Enquanto bilionários alcançavam novos recordes de patrimônio, a desigualdade social se aprofundava de forma alarmante. Mais de 50 milhões de cidadãos viviam abaixo da linha da pobreza, enfrentando condições de extrema vulnerabilidade. O que inicialmente parecia ser apenas um desaquecimento econômico acabou se agravando num verdadeiro colapso. Em 2020, a pandemia de Covid-19 provocou uma contração histórica de 3,5% no PIB dos Estados Unidos. Milhões de empregos foram perdidos, a pobreza disparou e a resposta governamental da administração Trump, marcada pela negação da ciência, desorganização na coordenação nacional e uma gestão caótica, demonstrou como não enfrentar uma crise sanitária. Quando as vacinas finalmente chegaram, a desinformação já havia cumprido seu papel, e muitos optaram por rejeitar a imunização. Assim, o país mais rico do mundo ficou para trás em uma corrida que deveria tê-lo mantido na liderança global. A transição de comando com o presidente Joe Biden tentou reverter esse cenário, mas logo o país teve que lidar com os desdobramentos da guerra na Ucrânia. As duras sanções impostas à Rússia desencadearam efeitos colaterais globais: inflação, aumento dos preços de alimentos, energia e insumos industriais, que impactaram países do sul global, como Brasil, Índia e África do Sul, levando muitos a questionar a lógica de um mundo onde os Estados Unidos impõem regras que acabam prejudicando todos os outros. Enquanto isso, a China, mesmo enfrentando seus próprios desafios, avançava com firmeza. Consolidada como a maior economia do mundo em paridade de poder de compra, a nação expandiu sua influência global por meio do comércio, da infraestrutura, exemplificada pela iniciativa da Nova Rota da Seda, e de pesados investimentos em setores estratégicos como semicondutores, carros elétricos, energia solar e defesa. O modernizado exército chinês também se destaca no cenário mundial. Paralelamente, os BRICS vêm ganhando força, representando hoje quase metade da população mundial e ajustando os números, superando o G7 em termos de PIB combinado. Em contrapartida, os Estados Unidos, ao invés de realizar reformas profundas, optaram por impor uma taxação corporativa global. Essa medida, que pretendia evitar que gigantes como Apple e Google ocultassem lucros em paraísos fiscais, acabou sendo interpretada por muitos países emergentes como uma tentativa dos ricos de dominar as regras do jogo, provocando resistência e contribuindo para o afastamento da influência americana.
O contraste atual é evidente. Enquanto os Estados Unidos gastaram trilhões em conflitos no Iraque, Afeganistão e recentemente na Ucrânia, a China investiu em infraestrutura, expandiu sua rede ferroviária e consolidou seu setor industrial. Hoje, os Estados Unidos enfrentam desafios como inflação persistente, dívida recorde, instabilidade política e riscos fiscais, enquanto a China exibe crescimento estável, metas estratégicas bem definidas e um planejamento de longo prazo. No campo tecnológico, a supremacia americana também está sendo questionada. A China lidera em inovações, registrando um número maior de patentes anuais, avançando em pagamentos digitais, drones, painéis solares e, naturalmente, na indústria dos veículos elétricos. Até mesmo a própria Tesla tem enfrentado dificuldades em comparação com novos concorrentes internacionais. Adicionalmente, a influência do dólar tem sido gradativamente minada. Em 2000, ele compunha cerca de 70% das reservas globais. Hoje, essa participação caiu para cerca de 59%, enquanto países como China, Rússia, Índia e Arábia Saudita negociam transações em outras moedas. O tabuleiro geopolítico global está se reconfigurando. O modelo unipolar onde os Estados Unidos detinham o poder absoluto já não tem mais validade. Na Europa, aliados começam a buscar maior autonomia, e o Sul global investe em alternativas. A tradicional superioridade militar dos Estados Unidos também é posta em xeque. A retirada desordenada do Afeganistão em 2021 simbolizou, para muitos, o início do fim de um império. Após 20 anos de guerra, bilhões de dólares gastos e inúmeras vidas perdidas, culminando no retorno do Talibã ao poder. No cenário político interno, a situação não é menos preocupante. O Congresso vive um conflito constante, a polarização atinge níveis históricos, e o teto da dívida se tornou uma ferramenta de chantagem cíclica. Em 2023, até mesmo as agências de crédito rebaixaram o país, ironicamente, muitas delas com sedes americanas. Com juros elevados, inflação persistente e uma dívida que continua a crescer, economistas norte-americanos apontam uma chance de quase 50% para o surgimento de uma nova recessão nos próximos meses. Isso evidencia que a crise não é passageira, mas sim uma erosão prolongada do poder dos Estados Unidos. E, apesar de ainda deterem excelentes universidades, considerável capacidade de inovação, uma cultura de referência mundial e forças armadas robustas, o poder absoluto incontestável que o país gozava está desaparecendo. Muitos teóricos afirmam que os principais desafios dos Estados Unidos são internos. Se o país não resolver suas questões de desigualdade, polarização política e instabilidade econômica, mesmo o maior investimento em defesa não evitará uma corrosão interna. Outros especialistas sugerem que o mundo está entrando em uma era verdadeiramente multipolar, na qual os Estados Unidos terão de reaprender a exercer liderança, não mais por imposição, mas por meio de legitimidade e negociação. A grande questão que se impõe é: os Estados Unidos ainda terão forças para se reinventar? Talvez.